Meus caros irmãos e irmãs, os que estão aqui no Santuário Frei Galvão, você que está em casa e você que vai assistir esta pregação depois que ela já foi realizada. Começo com uma pergunta que certamente todos aqui sabem responder. Você já perdeu alguma coisa que te fez muita falta e você não se aquietou até encontrar? Quem já? Eu não, eu constantemente perco as coisas, né? Eu não sei onde estão as coisas, depois aparece. Quando algo é importante para nós, nós não queremos perder, nós queremos conservar. E se eu posso dar um nome ao evangelho deste domingo, nós poderíamos, sem forçar o texto, colocar o nome como achados e perdidos. A ovelha se perdeu, a moeda se perdeu, o filho se perdeu. O pastor busca a ovelha, a mulher procura a moeda e o pai espera o retorno do filho. A ovelha que se perdeu, a moeda que se perdeu, o filho que se perdeu, simboliza a cada um de nós, quando estamos longe do Senhor. Matematicamente falando e humanamente falando, o que Jesus contou não tem lógica nenhuma. As pessoas que escutaram o Senhor, aqueles que o acompanhavam, tentaram entender a parábola. Aqueles que talvez não acompanhavam de perto, e talvez você não tenha levado esse choque, mas quem entendia do que ele estava falando, disse: mas eu não tenho nada que ele está falando, tem lógica. Esse cara é louco, como que ele me vem com um papo desse? Um homem tem 100 ovelhas, está no deserto. Deserto é lugar de travessia, deserto não tem água, deserto não tem comida. Ali eu atravesso o rebanho para pastagens melhores. Aí eu tenho 100 ovelhas, eu perco uma, eu vou perder tempo de ficar procurando uma ovelha que perdeu, sendo que 99 estão no deserto. Deixa eu tocar as 99, aquela está por conta dela. Eu tenho 10 moedas numa bolsa, eu perco uma, pelo amor de Deus, eu vou gastar tempo, varrer casa, chamar vizinho, chamar amiga para uma. Graças a Deus que ficaram 9. O filho pediu herança, saiu de casa, se estrepou, está no meio dos porcos, bem feito. Plantou, colheu, é um favor não voltar. Este é o pensamento humano. É assim que a gente pensa. Só que quando Jesus ele entra na história, ele dá um novo significado. E o significado é: se uma ovelha se perde, é melhor cuidar das 99 e deixar que aquela se dane. Tudo bem, mas a pergunta é: e se essa ovelhinha que se perdeu é você? Mudou a história. 10 moedas, mas ficou 9. E se a moedinha que se perdeu era sua? O filho saiu, se estrepe. E se esse filho é o seu? Aí mudou a história. Quando Jesus conta essas 3 parábolas, ele está nos ensinando, acima de tudo, que para Deus nós não somos um CPF. Para Deus nós não somos um número. Para Deus você não é mais um. Para Deus você não é apenas mais um. Para Deus você é você. E não há motivos para que Deus te ame, você já é o motivo. E por isso Deus quer ter com você um relacionamento pessoal. Ele sente que uma ovelhinha que falta é aquela que precisa de cuidado. A moeda que se perde, ela continua tendo valor como aquelas que não se perderam. E o filho que sai, ele espera que ele retorne. Repita comigo: Deus ama os pecadores. Deus ama os pecadores. E a estes ele chama a conversão. E a estes ele chama a conversão. Amém?
Amém. Esta é a frase, meus irmãos. A primeira frase sem a segunda, ela fica incompleta. Ah, Deus ama os pecadores. Então vamos pecar. Quanto mais pecar, mais Ele me ama. Opa, tô na pista, papai. Olha a segunda leitura. Paulo está dizendo que ele perseguia, blasfemava e insultava nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai dizer: eu agia com ignorância de quem não tem fé. Uma pessoa que não tem fé perante as coisas de Deus, ela age com ignorância. O que é uma pessoa ignorante? Não é uma pessoa bruta, como a gente diz. Você é um ignorante, uma pessoa... Não. Na Bíblia, ignorante é aquele que não conhece, é aquele que desconhece, é aquele que ignora. Então, como Saulo não conhecia Cristo, ele agia como um ignorante que não tem fé. Quando ele passa a conhecer a Jesus, ele se transforma num pregador da palavra. E aqui a leitura vai dizer: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro dele. Então preste atenção, meus irmãos, preste atenção. Saulo, sim, Senhor, quero que você me siga. O que eu tenho que fazer? Não precisa fazer nada. Você pode continuar fazendo o que você está fazendo, mas diga que você é cristão agora. Legal. Aí Saulo continuava matando, continuava perseguindo, continuava sangrando, mas eu sou cristão. A mulher pega em adultério. Não, minha filha, ninguém vai te apedrejar. Eu também não te condeno. Vai em paz, volta a adulterar, porque o trem é bom mesmo. Zaqueu, hoje eu vou almoçar na tua casa. Não precisa parar de roubar não, pode continuar roubando, mas quando eu vier aqui me receba na casa, viu? E isso está na cabeça de muita gente. Claro que eu estou pegando pesado, mas isso está na cabeça de muita gente. Eu posso ser cristão sem mudar de vida. Eu posso seguir Jesus continuando fazendo as coisas antigas. E São Paulo vai dizer: quem está com Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se faz uma realidade nova. Deus ama os pecadores? Ama, mas Ele não ama o pecado, e Ele chama os pecadores à conversão. Do grego metanoia, convertio, que é mudança de vida, mudança de mentalidade. Olha para a vida de São Paulo, que está escrevendo a Timóteo, na segunda leitura que foi lida. Ele era um antes de Cristo, e agora ele é outro depois de Cristo. E ele vai dizer: Jesus veio salvar os pecadores, eu fui o primeiro, Ele me resgatou, Ele me salvou. Aquela ovelha perdida dificilmente se perderia de novo, porque ela viu como é ruim ficar longe do pastor. Aquela moeda perdida dificilmente seria perdida de novo, porque a mulher com certeza remendou a sua bolsinha. Porque não adianta você procurar a moeda se você não reforma o bolso, se você não costura a bolsa, a moeda vai cair de novo. Se não ensina a ovelha, ela haverá de perder de novo. Se o filho não aprende com o que aconteceu, ele haverá de sair de novo. Aí, gente, já não é pecador, né? Aí já é ímpio, aí já é sem vergonha mesmo. É a pessoa que está com Cristo, mas não aderiu a Cristo. É o movimento de ioiô. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, e o pai está recebendo o filho 5, 10, 15, 20 vezes, e o filho não aprende. A parábola do filho pródigo que escutamos, ela é a parábola mais conhecida de Jesus. Quem é cristão conhece, quem não é cristão conhece. É a parábola mais pintada e mais cantada de toda a história da cristandade. O filho pródigo, porque é uma história muito bonita. Aquela mulher que varre o chão procurando a moeda, o pastor que procura a ovelha, é o pai da parábola do filho pródigo, que o ama a tal ponto
de deixá-lo sair. Aqui tem outra coisa ilógica perante o pensamento humano. Se o seu filho dissesse assim: ô mãe, ô pai, me dá dinheiro, eu vou sair por esse mundão, eu vou beber, eu vou me drogar e eu vou ficar com prostituta. Aí o pai pegava o dinheiro, põe na mão do filho: vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. Mas você está louco? Olha o que o seu menino está falando aí, você ainda está dinheiro? Só que o pai da parábola, ele tem algo que nós precisamos entender na pedagogia de Deus. Eu vou dizer e você vai repetir: quem não encontra Deus no amor, o encontrará na dor. Quem não encontra Deus no amor, encontrará na dor. Há 2000 anos atrás, se você fosse na casa deste pai da parábola, como que eu saberia quem é filho e quem é empregado? 3 coisas. A túnica dos empregados era 1 palmo abaixo do joelho. Ela tinha uma cor só, e a manga era no meio do antebraço. Ele não tinha anel e ele andava descalço. Os herdeiros, eles tinham túnica talar. O que é túnica talar? Ela vai da escápula ao tornozelo. Eles não andavam descalços, eles andavam de sandália, mostrando que era propriedade deles. E eles tinham um anel com um brasão do pai. Quando eles iam fechar negócios em nome do pai, não tinha assinatura, essas coisas, eles derramavam a cera e com o anel do pai eles carimbavam o documento. Aquele brasão era propriedade. Então você chegou numa casa, viu alguém de túnica comprida, de sandália e de anel, é o cara, é o filho. O restante todo, túnica curta, manga curta, descalço, sem anel. O filho da parábola, ele tinha tudo isso. Tinha quarto, tinha empregados, tinha pão na mesa, tinha vinho de qualidade, era herdeiro, mas nada daquilo estava bom. Porque a sedução do mundo chama e seduz a muitos. Por que eu vou estar perto do meu pai? Tudo tem hora, tudo tem regra, muita coisa não pode. Eu quero 2 coisas: quero gozar a vida e eu quero ter liberdade. E antes do pai morrer, ele mata o pai. Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E aqui tem uma pegadinha na parábola, viu? Qual que é a pegadinha? Que quem pede a herança é o filho mais novo. Por que que isso é importante? Porque naquela época não é igual hoje, não. A divisão dos bens não são iguais para todos os filhos. O herdeiro é o primogênito. Tanto é que era normal naquela época, os filhos mais novos trabalhariam para o filho mais velho, porque ele herdava tudo. E tinha uma pequena parcela que ia para os outros. Então ele pega esse pouco que é dele e ele não quer estar com o pai. Ele quer liberdade, ele quer alegria. E ele conseguiu o que queria. É o cara mesmo, viu? É o cara. Ele chegou lá numa taberna, que a pessoa, tem gente assim, chegou e disse assim: ó, uma rodada é por minha conta. Todo mundo, e vinha à vontade. O pessoal começou a olhar: quem que é o cara ali? Falou: não sei, mas tem, viu? Tá pagando rodada para todo mundo. Aí as piriguetes, tudo, vão para a mesa dele. Aí os exploradores vão para lá, porque na mesa dele a gente come e bebe bem. Ah, meu filho, cheio de amigos, cheio de mulheres, e ele se achava o cara. Ele estava podendo. Todo mundo tinha um olho no cara, e ele só gastando, só gastando. Só que eu não sei se você sabe. Se você não sabe, aprenda. Dinheiro acaba, saúde acaba, tempo acaba, a sua vida acaba. E ele achou que não acabava, e ele gastou tudo.
Minha pergunta é: quando ele gastou a última moeda, onde estavam os amigos? Onde estavam as prostitutas? Onde estava o dono da taberna? Ele era um desconhecido. Repita comigo: com Deus não há nada bom que não melhore. Sem Ele não há nada de ruim que não piore. É, meu filho, o negócio é feio, viu? Ele saiu da casa do pai, gastou o dinheiro todo, amigos e prostitutas foram embora, aí a situação ficou pior ainda. Veio naquela região uma fome, e ele começou a passar necessidades. Agora ele teve vergonha de voltar ao pai, vergonha de ouvir o sermão do pai. O que ele faz? Ele vai procurar emprego. E ele pega o pior dos empregos para o judeu, que é cuidar dos porcos, porque para o judeu o porco ele é impuro, tanto que o judeu não come porco, não come carne de porco, não come torresmo, não come bacon, não come pernil, né? Porque o porco é sujo. Tanto que se você ler na Bíblia, aquela manada de porcos que estavam perto daquele endemoniado gadareno, quando Jesus tira os demônios dele, ele manda o demônio para onde? Para os porcos, que para o judeu o porco era impuro. Então aquele rapaz, ele estava negando a sua essência, ele estava negando a sua história, ele estava abrindo mão da sua filiação, ele foi cuidar de porco. Para o judeu, quem cuida de porco acaba se virando começa a cheirar o porco. A pessoa que cuida de porco chega num lugar, tem cheiro de lavagem, aquilo impregna na pessoa, e ele estava lá. E tem uma coisa mais triste ainda: quando jogavam as lavagens, tinha umas bolotas que boiavam, e ele pegava aquela bolota e comia. Aí o dono dos leitões falou: não, isso é do porco, se o porco não quiser, você come. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, nem isso lhe davam. Aí, meu caro, o que eu disse aconteceu. Quem não conhece a Deus no amor, o conhecerá Aí ele caiu em si, e ele pensou assim: quando os empregados da casa do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui passando fome. Vamos ver se vocês entendem Bíblia, vamos lá. Ele está sentindo falta do pai ou do pão? Um de cada vez. Ele está sentindo falta do pai ou do pão? Ele disse aqui: quando os empregados da casa do meu pai têm, você não acha que o cara vai voltar por causa de um pão? O que está escondido aqui na parábola, meus irmãos? Neste altar nós recebemos o pão do céu. No altar da Santa Missa nós recebemos a Eucaristia. E quem já se alimentou de Jesus não consegue se alimentar da lavagem que o mundo oferece. Quantos na casa do meu pai? Qual que é a casa de Deus? É a igreja. Tem pão com fartura, a Eucaristia, a palavra, e eu aqui no mundão passando fome. Achei que a alegria era corpo, achei que a alegria era dinheiro, achei que a alegria era mulheres, achei que a alegria era prazeres. Tudo isso passou, as pessoas foram embora, eu estou sozinho e ainda de tudo perdi a fé. Vou voltar, não como filho, mas como empregado. É melhor ser empregado do meu pai do que livre para o mundo. Meus caros, é por isso que nós precisamos, isso eu insisto muito, para que você que participa da missa, de maneira especial vocês que participam aqui, participem de coração, participem vivendo o mistério.
e não só para marcar ponto. Não sei se você já notou, se não notou eu vou contar agora, porque pode ser que tenha alguns despercebidos aí. Na entrada das portas do santuário, e são 4 portas até bem grandes, não tem aquele marca-ponto digital. Deixa eu ir lá marcar ponto no domingo. Pique, ó, eu vim, viu, padre? Marquei o ponto, tá valendo. Missa não é marcar ponto. Missa é o amante se encontrando com o amado. É um encontro de amor. Celebre bem, viva bem, preste atenção em cada rito da missa, se apaixone pela Eucaristia, para que um dia, se você se perder na lavagem do mundo, no chiqueiro do mundo, um dia a ficha cai e você vai pensar: lá eu tinha pão com fartura, lá eu era abençoado, lá eu era instruído nas coisas do céu, eu vou voltar. É por isso que você, papai e mamãe, vovô e vovó, ensine para os seus filhos e netos as coisas de Deus. Quando você chegar aqui no santuário para a missa, chega um pouquinho mais cedo, 5 minutinhos. Chega com as crianças e fala para a criança assim: quem que é aquele lá na cruz? Aí fala com a criança: é papai do céu, é Jesus. Repita. A criança vai falar: Jesus. Olha lá, está com dodói, ó. Olha lá o sangue de Jesus. Olha lá o joelho de Jesus. Está com dodói. O que está fazendo? Soprando para sarar. Isso, Jesus. Vai com a criança ali, fala lá, ó: mamãe do céu. Quem que é essa? Mamãe do céu. É Maria, está lá no céu. Olha a Maria pisando na cobra. A cobra, mamãe? A cobra é o mal. Maria pisa na serpente. Ali a Sagrada Família, ali, que bonitinha, a família de Jesus. É verdade. Olha lá o menininho Jesus, ó. Você já teve essa idade. Olha lá a mamãe. Gente, você está ensinando as crianças a estar no lugar que tem pão com fartura, porque mais cedo ou mais tarde vão chegar pessoas para o seu filho e para a sua filha e vão dizer que viver no meio da porcaria é melhor do que estar aqui. Ser livre para o mundo é muito melhor do que ser fiel à igreja. Tanto é que eu não sei se você está notando isso, a cada dia que se passa no mundo, os cristãos têm ficado um número reduzido. As pessoas estão perdendo a fé. Muitos já não celebram mais. Muitos já não vão à igreja mais. Muitos não creem mais. Muitos não rezam mais. Jesus se tornou um personagem histórico e não o meu salvador. Então é preciso imbuir isso no coração das suas crianças. E ensinar que vale a pena ser de Deus do que estar no meio dos porcos do mundo, tentando comer a lavagem e nem isso dão. Pergunte para quem está do seu lado: quando Deus te vê, Ele vê um porco ou um burro? Pergunta. Está difícil responder, hein? Tá complicado, hein? Quando Deus te vê, meu filho, Ele vê um burro ou um porco? Aí a maioria pensou assim: meu Deus, eu não quero ser nenhum nem outro. Burro, pelo amor de Deus. Porco. Então vamos para a história. E vocês não são bobo nada, vocês são inteligentes, vocês vão entender. Havia um leitão, um porco, aí onde o filho pródigo passou os dias, que achava que aquilo era vida. Ele ficava na sombra o dia todo, ele tinha água fresca e comida à vontade. A vida dele era comer e dormir. Quando ele não estava dormindo, ele estava comendo. Quando ele não estava comendo, ele estava dormindo. E do lado do chiqueiro vivia um burro, que toda manhã o dono buscava para puxar a carroça e o entregava no fim da tarde. E quando o burro chegava, ele tinha água e capim. E do outro lado, o porco
gozava o burro. A imitação para as crianças, só para as crianças, para estar imitando. Seu nome está certo, você é um burro mesmo. Trabalha o dia todo, leva chibatada, carrega peso, para ficar aí comendo capim e água no fim da tarde, todo suado. Eu não, eu fico aqui na sombra o dia todo, eu rolo para um lado, eu rolo para o outro, eu como à vontade, olha o tamanho que eu dou, olha a saúde, ó. E eu durmo a hora que eu quero. E o burro disse: é porque você é porco, eu sou burro, e a minha vocação é essa, é trabalhar, é ajudar o dono da casa. A sua eu não sei qual é, não sei porque você come e bebe tanto, você não trabalha, não faz nada. É por isso, eu sou porco e você é burro. Cuidado, viu, gente? A pessoa do mundo que quer te tirar das coisas de Deus, ela não desiste fácil. Ela fica falando, ela fica insinuando, ela faz convite, ela dá exemplo, ela fala mal de igreja, ela fala mal de padre, ela fala mal de Deus, e água mole em pedra dura. Aí você vai dando ouvido, depois nem rezar você quer mais. Um dia o burro, muito cansado, chegou no fim da tarde e tá lá o porco. Você é burro mesmo, trabalha porque gosta, você é burro mesmo. Aí o burro virou e falou assim: cansei. Como que eu faço para ter uma vida igual à sua? Eu acho que o bom é ser porco mesmo. O leitão, muito simples. Muito simples. Manca. Como? Manca. Amanhã, quando o seu dono vier de tirar, você vai fingir que está mancando. Você não vai trabalhar. Mas será que funciona? Faça. Vou ficar do lado de cá ditando instrução. Tá bom. Anoiteceu, amanheceu. Chega o dono, joga a lavagem pro porco, põe água, o porco está lá comendo, ele fala pro burro: ei, companheiro, mais um dia de trabalho. A hora que vai puxar o burro, ó, porquinho. Aí puxa o burro pro outro lado. Opa! O que aconteceu com esse burro? Ontem, você estava ótimo. Será que você trabalhou muito ontem? Será que você bateu o joelho em algum lugar? Será que você foi picado? Mancando assim não tem jeito de puxar charrete não. Vou te dar um dia de folga. Fica deitado aí na sombra, vou trazer água, vou trazer para você ração, vou colocar muito capim, descansa hoje. Aí o cara subiu, o burrinho: mas não é que funciona? Eu te falei, manca hoje, manca amanhã, manca depois de amanhã, você vai ficar aqui comigo. Olha que beleza, o dia todo a gente deitado, na sombra, eu nem levanto para comer, eu deito e faço assim no coxo, ó. Deitado eu já como. Você vai engordar, você vai descansar. É mesmo, cara, e eu sou burro mesmo, eu trabalhando esse tempo todo. É verdade. Aí o cara sobe, chega em casa, a mulher: ué, por que você voltou, Donico? Hoje é um dia de folga, mulher, tem como trabalhar não, o burro está mancando. A mulher falou assim: tem coisa que é de Deus mesmo, Tonico. Há tempo que nós estamos engordando aqui pouco para fazer uma feijoada, nunca tem dia. Aproveita que o burro está mancando, vai lá e mata o leitão. Vamos convidar os vizinhos. Meu filho, o cara desce, na hora o burro, ó, ficou curado. Nunca mais o burro mancou na Europa. Gente, o que a história me ensina? Fala para quem está do seu lado. É muito melhor você ser burro para Deus do que porco para o mundo. Fala aí. Muito melhor. E quando eu falo burro, você entendeu o que é o burro? Não é o burro, o burro, não, é um animalzinho. Que quando Jesus nasce, ele está lá na manjedoura em Belém. Quem faz presépio aí na sua casa, todos nós devemos fazer. E aqui eu já estou adiantado, hein? Olha onde está o Natal. Você que não tem presépio, já vá adquirindo um.
para você armar o presépio no Natal deste ano. Quando você armar o presépio, você verá que Jesus, coitadinho, não tinha nem roupinha direito. Maria põe um mantinho nele, põe um menininho na manjedoura, e 2 animais ficam perto de Jesus, respirando, para aquecer o menininho. Um era um boi, e o outro? Olha o burrinho aí. Quando José vai fugir com a Sagrada Família para o Egito, para o Herodes não matar o menininho, ele coloca Maria e Jesus num animalzinho. Qual é o animal? Parabéns. Quando Jesus vai entrar em Jerusalém, domingo de Ramos, toda aquela multidão balançando ramos, Jesus entra montado em quê? Ao burrinho de novo. E quando Jesus tira aquela capetada daquele homem, ele manda os capetas para qual animal? Não, porco. Porra, vocês estão repetindo só. É porco. É por isso que o burro na Bíblia é aquele que serve a Cristo, é aquele que transporta a Cristo, é aquele que trabalha com Cristo. E o porco é aquele que gosta das coisas que não são de Cristo. É por isso que o filho pródigo, ele está no meio dos porcos e ele volta. E o pai o vê. O pai o reconhece. Se coloque no lugar do filho pródigo. Eu já fiz esse exercício. Eu chego para minha mãe e para o meu pai, peço dinheiro, saio de casa, bebo todas, fumo todas, pego prostituta à vontade. Aí nada dá certo. Aí eu começo a voltar. Volto todo esfrangalhado, cheirando a porco, barba grande, cabelo grande, sem tomar banho, aquela confusão. O que passaria na minha cabeça? Será que vou entrar? Qual o sermão que eu vou escutar? E aquele filho vai voltando. A hora que ele vai voltando, o pai o vê. Olha que bonito. Toda manhã o pai ficava assim, ó. Todo mundo ria. Coitadinho, olha lá, toda manhã ele fica ali. Por que ele está ali? Ele falou que o filho dele vai voltar. Não volta nada. É um caso perdido. E o pai, ó. Um dia o filho volta. E o pai vai. E faz 2 coisas que nós precisamos fazer mais, gente. Ele olha para o filho. Ele não dá sermão no filho. Ele não pergunta onde o filho estava, onde o dinheiro foi gasto. Ele o abraça e beija. Ele pula no pescoço do filho e o beija. O filho pode estar fedido, sujo, mas continua filho. Então, se você tem do lado aí um filho, a sua esposa, o seu marido, um amigo querido, dá agora um abração aí, dá um abração. E se for da sua família, dá um beijinho também. Igual o pai do filho pródigo. Abraça e dá um beijinho. Se for marido e mulher, o namorado pode dar uma bicotinha. O restante dá um beijinho no rosto. Minha pergunta é: papai e mamãe, todos os dias você abraça e beija os seus filhos? Todos os dias você que é filho, você abraça e beija os seus pais? Quando você encontra um amigo querido, você cumprimenta, é tipo rabo de peixe ou você abraça? Olha, padre, o que é rabo de peixe? Sabe o que é rabo de peixe? Não? Quando você vai atar a mão para alguém, a pessoa pega na ponta do seu dedo e balança assim, ó. Nem pegar na mão a pessoa pega, ela pega na unha e faz assim, ó. Não, meu filho, me dá um abraço aqui. Foi isso que abriu o coração do filho pródigo. Aprenda isso. Não foi sermão, não foi palavrão. Você vai pagar cada moeda, viu, seu safado? Não, vem cá, abraço, beijo. Claro, gente, que não está no texto, né? Mas é lógico que depois o pai sentou para conversar com o filho. Mas a primeira atitude qual é? Abraçar e beijar. E mandou trazer túnica, sandália e anel. Túnica da dignidade, sandália da propriedade, anel da filiação. Eu não sei se você já pegou aí o macete.
Os 3 presentes que o pai entrega para o filho são as 3 peças do vestuário que é sob medida. Uma túnica mais curta não é filho, é empregado. Uma túnica mais comprida não tem como andar. Um anel mais apertado não entra. Um anel mais largo cai. Uma sandália pequena não serve, maior pior. Quando o filho saiu, pegou o dinheiro, saiu, o pai fica olhando, virou o murro, foi embora. O pai disse assim: faz para mim a túnica do tamanho dele, o anel, que você sabe do tamanho dele, e pega um couro, faz uma sandália bonita do tamanho do pé dele. Que isso? Ele saiu, ele vai voltar. Ele desistiu de mim, mas eu não desisti dele. Eu não sei o futuro que espera os seus filhos. Espero que seja um futuro de muita glória e bênção. Mas se por acaso, nesta história, eles derem uma escapada como o filho pródigo, nunca desista dos seus filhos. Mantenha a porta do perdão aberta e reze para eles todos os dias. E diga para Deus: Ele vai voltar. Ela vai voltar. Quando eu era seminarista, tive uma palestra, mexeu muito comigo, uma ex-prostituta de Belo Horizonte, que era uma moça de família, por questão de cabeça de colega, saiu de casa, uma vida toda atrapalhada, começou a mexer com droga, e o seu pai começou a procurá-la em BH, sabe onde ela estava, demorou a encontrá-la, e o dia que o pai a encontrou, todos achavam, isso ela contando, que ele ia pegar e levá-la à força para casa. Ele não falou nada com ela. Ele a viu, muito magra, com o braço todo furado, totalmente diferente da filha dele. O pai não conseguiu falar nada. Ele abraçou, ele a beijou e deu para ela um envelope. E o pai foi embora. E ela diz que não abriu o envelope porque ela achou que era dinheiro. Ela guardou para um momento especial. Um dia de muita necessidade, ela lembrou do envelope. Quando ela abre o envelope, era uma foto do pai e ela com 10 anos. E atrás da foto, escrito: eu não desisti de você. Isso foi o ponto alto, onde no mesmo dia ela voltou para casa. Aceitou o tratamento, foi uma caminhada difícil. Hoje ela trabalha num shopping em BH, ela dá palestras contando como que o amor do pai a resgatou. E ela diz que tudo que ela fez, ela chegou para o pai depois e contou. O pai nunca a perguntou. E ela disse para nós, e eu penso que o meu pai conhecia a parábola do filho pródigo. Ele fez exatamente como aquele pai. Ele me beijou, ele me abraçou, e quando eu voltei, eu fui acolhida. E pela acolhida, eu tive a minha vida transformada. Olha aí, o pai ama a filha? Ama, mas ele quer que ela seja quem nasceu para ser. Deus ama o pecador? Ama, mas quando nós voltamos a Ele, não é para continuar na vidinha de sempre, é para sermos pessoas renovadas. E sempre a festa. Quando nós voltamos, sempre a festa. E finalizo, meus caros, não podia deixar de dizer que nós que aqui estamos, sejamos diferente do filho mais velho. O que o filho mais velho faz? Ele não entende o pai. Ele não quer que o pai receba o seu irmão. Ele vai dizer, o teu filho. E o pai vai dizer, o teu irmão. Só que o movimento, olha para o padre aqui, isso é fantástico. O movimento é idêntico, gente. É idêntico. O pai que sai ao encontro do filho mais jovem, hora que o filho mais velho não quer entrar na festa, o pai sai ao encontro do filho mais velho. O pai quer todos na festa. Ele quer eu e você na festa. Que nós sejamos, pelo menos aqui na nossa comunidade, filhos mais velhos diferentes. Que não tenham raiva
quando o filho pródigo voltar, mas que o convide para a festa, que ajude a preparar a festa da Eucaristia, a nossa festa de toda semana, as nossas missas dominicais. Que bom seria se toda missa nós tivéssemos recebido aqui no santuário filhos pródigos, que se cansaram da lavagem e voltaram para o pão da Eucaristia. Alguns aqui do santuário me acompanharam, outros lá estiveram na missa da família Itaúna, no dia de ontem. E muita gente, e a pregação foi essa. Mas o contexto lá é diferente. Lá não é uma comunidade como essa, lá é uma comunidade de vida, de aliança, né? Eles fizeram um grande centro de evangelização e as pessoas vão lá para esta missa da família mensal. E eu vi aquele povo todo e na hora Deus falou ao meu coração: chame aqui na frente quem está voltando para a igreja hoje. Chame aqui na frente quem não vai à missa há muito tempo. Eu fui ousado e deixei. Ele falou: padre, quando o senhor chamou, eu falei: ó, não levanta um. E a hora que eu falei: quem está aqui na igreja hoje que não está vindo à igreja? Quem veio a essa missa que está afastado de Deus? Quem veio a essa missa hoje que está como filho pródigo? Vem aqui à frente. Eu até brinquei: levanta o primeiro que os outros seguem. Você não imagina. Não foi 1, 2, 3 não. Porque povão na frente assim, ó. Aí rezei por eles, joguei água benta, fizemos uma oração de volta. Eles assumiram essa vida de fé, voltaram a Jesus. Quem dera que toda missa nós estivéssemos acolhendo o filho pródigo. E quando você vê na igreja alguém que não vai na igreja há muito tempo, nunca diga para a pessoa assim: ei, o trem está feio, hein? Para você rezar, meu filho, o que você está fazendo aqui? Não, a gente tem que dizer assim: que alegria! Você veio rezar com a gente, seja muito bem-vindo, me dá um abraço. Depois eu vou te levar lá para o padre dar uma bênção. Participe sempre conosco aqui, sempre vai ter um lugarzinho para você. É assim que nós devemos ser: acolher o filho que volta com alegria. Porque um dia, meus irmãos, certamente todos nós fomos este filho, que erramos, que nos perdemos, mas que voltamos. E graças a Deus que alguém nos acolheu. Graças a Deus que alguém nos abraçou. Graças a Deus que alguém nos ofereceu túnica, anel e sandália. O que vale não é o que fizemos até ontem. O que vale é o que você fará daqui para frente. Ontem a Deus pertence. O que vale é o que você fará daqui para frente. Fecha os teus olhos um instante. Você que está em casa, fecha os teus olhos. Na parábola do filho pródigo, você se parece com um filho mais novo ou com um filho mais velho? O que você está esperando para voltar ao Senhor? Vamos fazer um fundinho para mim com violão, por favor. O que você está esperando para voltar ao Senhor? Você que está aqui neste santuário, você que acabou de ouvir esta pregação, jamais troque o pão da Eucaristia pela lavagem do mundo. Na casa do seu pai há pão com fartura e você não precisa viver com fome. O pão da palavra vai te saciar. O pão da Eucaristia vai te alimentar, para que você seja a cada dia uma pessoa nova. Não importa, para Deus não importa o que você fez até chegar nessa igreja. Para Deus importa o que você fará depois desta missa. Quais serão as suas atitudes? Quais serão as suas mudanças? O que você está fazendo
que por causa de Jesus você irá parar de fazer, e o que você não está fazendo, que por causa dele você irá começar a realizar. Quando nós voltamos ao Senhor, Ele sempre nos acolhe com abraço, com beijo. Ele sempre tem para nós uma túnica nova, anel para o nosso dedo, sandália para os nossos pés. O Senhor diz para mim e para você: vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Obrigado, Senhor, porque não nos condena pelo nosso passado, seja ele qual for. Tu nos amas e nos convida a voltar, e eu quero voltar. Eu quero recomeçar contigo, Senhor. Abandonar os caminhos errados e começar a andar pelos caminhos certos. Não me envolver com pessoas erradas e ver quais as pessoas certas que Deus coloca no meu caminho. Ninguém nasceu para viver num chiqueiro. E Deus não te quer como empregado, Deus te quer como filho. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei tudo, mas eu trago o meu pranto nas minhas mãos. Volte para Deus. Assuma verdadeiramente a salvação de Cristo na tua vida e tenha uma história diferente. Porque se Ele é por nós, quem será contra nós? Repitamos: confiei no teu amor e voltei. Confiei no teu amor e voltei. Porque aqui é meu lugar. Porque aqui é meu lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você que terminou de participar desta pregação, coloque aí no chat ou nos comentários qual é a sua decisão concreta depois desta palavra. Deixe o seu like, isso é muito importante para que este vídeo chegue a outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e toque no sininho para que você seja notificado pelos nossos vídeos, pelos novos vídeos.
supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado.